Oi pessoal, tudo bem? Neste tópico vamos falar um pouquinho sobre a preparação do terapeuta. A preparação do terapeuta é muito importante porque quando nós falamos em terapias holísticas, não falamos somente dos recursos que estamos utilizando, falamos também da interação dos nossos campos eletromagnéticos. Como já foi explicado, todos nós temos um campo eletromagnético e a pessoa que nós estivermos atendendo ou na pessoa em que nós estivermos aplicando, no caso se for para alguém da família, alguém próximo, ou até mesmo, alguém que mora conosco, nós estamos também trocando energias através dessa interação de campos eletromagnéticos. Inclusive assim, quando existe essa abertura, essa receptividade para a terapia holística, essa interação acontece de uma forma bastante sólida, de uma forma a propiciar que aquele tratamento ele tenha um impacto muito maior na outra pessoa. Por quê? Porque o seu campo energético ele está aberto, ele está receptivo para receber aquela terapia. Quando a pessoa não está receptiva, a pessoa não acredita, a pessoa acha que não vai fazer efeito, que é bobagem, Ela foi porque alguém praticamente obrigou ela a ir, mas ela não queria. O seu campo eletromagnético ele está fechado, ele não está receptivo para receber aquela terapia. E a chance de não dar certo é muito maior, certo? Então assim, quando nós falamos também em energia, estamos também falando em termos de proteção. Nosso campo ele está muito bem protegido quando nós estamos íntegros, felizes, em paz com a vida. E isso nem sempre acontece. E quando nós estamos desestabilizados de alguma forma, o nosso campo eletromagnético ele fica mais suscetível. Eu já vou falar sobre isso um pouquinho mais adiante, mas é só para que fique claro que não se pode ignorar esses cuidados que eu vou passar nessa aula. Uma vez eu até fiz um vídeo para o YouTube, que fala sobre o autocuidado do terapeuta, As boas práticas que fazem com que a pessoa mantenha a sua energia em alta para poder realizar esses atendimentos. Tanto que a orientação de alguns livros é a de que se você não está bem, não está se sentindo bem, seja fisicamente, seja emocionalmente, ou você busca se estabilizar para poder realizar o atendimento, ou se não for possível, você não atende naquele dia, Isso acaba sendo muito melhor tanto para você quanto para outra pessoa. Porque essa informação de que você não está bem está reverberando no seu campo eletromagnético. E isso pode não interferir de uma forma tão positiva na outra pessoa. Então, sempre ter consciência disso. No momento de um atendimento, é preciso estar em estado de presença, no aqui e agora, tranquila, Mesmo que tenha alguns problemas, é preciso que nesse momento esteja realmente focado no outro, porque isso é parte também determinante no processo do sucesso das terapias holísticas. Primeira etapa, pela manhã, nós sugerimos que se faça um aterramento e uma energização. O aterramento é uma das práticas mais importantes para qualquer terapia holística, Eu já identifiquei os passos de aterramento em várias terapias holísticas, porque o aterramento ele faz com que a nossa energia ela se renove e se estabilize e se equilibre. Então é muito indicado fazer o aterramento logo pela manhã e antes de dormir. E ao longo do dia, pode fazer também o aterramento entre os atendimentos. Se você estiver se sentindo muito bem, você não precisa fazer o aterramento entre os atendimentos. Mas se você, principalmente no começo, quando ainda está começando a lidar com isso, existe uma ansiedade em atender, em acertar, então seria recomendável fazer entre cada atendimento o aterramento. Existem várias técnicas de aterramento e a que eu ensino neste curso é muito simples. Você fica em pé, com as pernas ligeiramente afastadas. Se for possível, faz descalço, se não for também não tem problema, tá? Mas o mais indicado é que se faça descalço. Então você imagina que a sua energia está sendo descarregada pela perna direita, absorvida pela energia da terra e volta então renovada pela energia da terra pela perna esquerda, fazendo como se fosse uma espécie de um círculo no nosso sistema. Então ele desce por uma perna e sobe por outra perna. Você pode fazer isso tanto somente no chakra básico,
para renovar a energia e aterrar no aqui e agora, como também pode fazer esse movimento circular passando cada vez por um chakra, né? Então, em uma vez que eu descarregar a energia, ela volta pelo chakra raiz, descarrega a energia, volta pelo chakra umbilical, descarrega a energia, volta pelo chakra do plexo solar, até chegar no chakra da coroa. Então, esse aterramento que é feito com todos os chakras, eu recomendo que faça pela manhã e no final do dia, né? Pela manhã para energizar, no final do dia para estabilizar e acalmar a energia. E entre os atendimentos, você pode fazer somente no chakra básico, isso sempre utilizando a visualização e a mentalização, tá? A energização, então, vocês terão aí o passo a passo na descrição do vídeo, seria imaginar, né, a energia do Sol realmente energizando todo o seu sistema. Essa energização pode fazer somente pela manhã, não é necessário fazer ao longo do dia, mas é importante para que você comece, então, o dia com essa energia em alta. Também no canal do YouTube tem alguns exercícios que são do livro Mãos de Luz, no qual é indicado também que o terapeuta faça para manter essa boa qualidade de energia vital. Então, pela manhã, fazer algumas dessas atividades ajuda muito. Entre os atendimentos, é muito importante fazer a limpeza, né? Atualmente eu estou atualizando esse curso em agosto de 2020. Nesse momento nós temos a questão do Covid, né? E a importância, então, da higienização está mais em alta do que nunca. Mas mesmo antes já era recomendável, né, que se passasse álcool em todos os equipamentos. Se usa maca, passa álcool na maca ou na cadeira de aplicação, né? Se trabalha com lençóis ou com papel descartável, troca entre cada atendimento. Então, essas práticas de higienização, elas têm que ter sempre. E agora, né, após essas questões, então, isso ficou ainda mais latente, mais necessário, né? O uso da máscara o tempo todo, trocando a máscara a cada 2 horas, higienizando sempre as mãos com álcool em gel. Então, esses procedimentos, eles têm que ter. Mesmo, né, se isso se resolver, é importante manter esses hábitos de higienização, porque isso também faz parte das boas práticas do terapeuta holístico. Outro tipo de limpeza que é preciso fazer aqui é a limpeza energética, ou seja, como eu falei, existe uma interação entre os campos eletromagnéticos na hora do atendimento. E esse campo, ele fica interferindo ali no nosso espaço, né? Ele não se dissipa assim rapidamente. Então, uma técnica que eu utilizo muito, considero muito eficiente, é imaginar, então, que uma luz violeta está sendo absorvida e irradiando por todo o ambiente, porque a luz violeta promove uma limpeza. Depois, uma luz branca, que promove a purificação. E, por último, uma luz dourada, que promove um campo de proteção energético. Também tem na descrição do vídeo, mas é importante realizar entre cada atendimento, né? Para higienizar energeticamente esse ambiente. E uma outra prática que eu sugiro que é muito interessante, que eu aprendi com o Reiki, é a de você lavar as mãos e os braços até mais ou menos essa altura, né, os antebraços, em água corrente por uns 30 segundos mais ou menos, porque isso ajuda a cortar a ligação áurica. Na hora de uma aplicação terapêutica, existe essa ligação áurica por conta da interação dos campos eletromagnéticos. E quando eu lavo, então, eu corto, digamos assim, essa ligação, certo? É muito importante aqui deixar claro, gente, que a minha perspectiva de tratamento é sempre energética, né? Eu tenho alunos que trabalham com guias espirituais e talvez dentro do trabalho deles, né, eles utilizem esses guias para realizar as aplicações. Mas o que eu ensino não depende disso, né? Ele é eficiente simplesmente pela questão energética. Então, isso também é muito importante deixar claro. Na nossa metodologia, nós utilizamos, então, simplesmente a energia das cores, a energia da interação do campo eletromagnético, a energia do pensamento quando eu estou visualizando e mentalizando alguma coisa. Então, não há necessidade da incorporação de um espírito nem pela pessoa, nem pela outra pessoa, para haver sucesso no tratamento. Se isso
faz parte da sua prática, tudo bem você continuar com a sua prática dentro do que você aprendeu, né? É só para que as pessoas, assim, tem algumas pessoas que têm medo, né? Então, não precisam ter medo, porque nós estamos falando somente de energia. Proteção. A proteção é no sentido, assim, de utilizar uma barreira mental que faça com que você não seja impactado pelas cores que estão sendo aplicadas, né? Então, vamos supor que você está com o seu campo eletromagnético bem alinhado. Se você fica mexendo muito com as cores nas aplicações, isso pode interferir também no seu próprio equilíbrio. Então, antes de começar a aplicação, imaginariamente, imagina que existe uma folha de vidro separando você da pessoa, como se fosse um escudo, certo? Essa orientação é da Pauline Wills e eu considero bastante eficiente. É simples, mas é eficiente. Então, você imagina essa barreira entre você e a outra pessoa, imaginária sempre, para que o impacto desse campo das cores não interfira no seu próprio campo. E se você estiver utilizando o equipamento, né, como é o caso da caneta de cromoterapia, imagina também uma folha mais ou menos aqui na altura da mão, que também irá isolar você então dos raios desse equipamento. Se estiver numa sala com luzes, né, com banho de luz, você imagine que está dentro de uma cabine de folhas de vidro. Então essa técnica é simples e muito eficiente. Aqui eu já falei da preparação, a questão da higiene, né, que eu falei que é importante sempre higienizar com álcool, independente de estar com algum vírus ou não, trocar lençol ou trocar o papel da maca. Higienização é sempre importante, lavar muito bem as mãos entre cada atendimento. Música, é interessante preparar o ambiente com uma música suave, de preferência instrumental. Existem muitas músicas, inclusive aplicativos, que tocam, né, uma sequência de músicas bem agradáveis. Eu vou deixar aqui, ou talvez na descrição do vídeo, ou talvez um link para alguns aplicativos que oferecem isso gratuitamente. Aroma, é muito importante ter cuidado com o aroma, porque algumas pessoas ou são alérgicas, são sensíveis a aromas, ou não gostam de determinados aromas. No curso de aromaterapia, nós ensinamos que o aroma precisa ser agradável para a pessoa para ter um efeito positivo no seu sistema límbico. Então, se eu estou utilizando um aroma que a pessoa não gosta, ou que não remete a boas lembranças, isso pode interferir ali no tratamento. Então, é preciso conferir se a pessoa pode, né, sentir aromas, se ela não tem nenhuma restrição alérgica, e que tipo de aroma ela gosta. Se tiver dúvidas, não utilize aromas. E explicação quer dizer assim, explique para a pessoa como que as cores vão interferir no corpo energético dela, certo? No campo energético dela. Explique qual é o seu trabalho, explique que não tem contraindicações, que as contraindicações são mínimas, mas que se ela tiver algum desconforto é para comunicar você, que daí você troca pela cor complementar na hora do tratamento e assim por diante. Explique que ela precisa manter ali esse tratamento com cores por alguns dias, que demoram alguns dias para aparecerem os resultados, que não se trata de incorporação de espírito e sim de tratamento energético e assim por diante. Isso faz com que a pessoa fique bastante segura na hora da aplicação. Então, você, assim, como um terapeuta na área de cromoterapia, você precisa ter algumas habilidades, né? A partir do diagnóstico, que já foi deixado aqui, então, no tópico, né? A ficha de investigação certinha. Então, a partir do diagnóstico, você já vai poder identificar quais são as cores que precisam ser utilizadas para aquela pessoa. Você também precisa ter a habilidade de mentalizar e projetar essas cores, se for o caso, né? Especialmente se você está trabalhando com envio à distância, que nós teremos ali um pouco mais adiante. Precisa ter a sensibilidade nas mãos, então é interessante realizar exercícios para sensibilizar as mãos, para poder perceber as diferenças energéticas que tem no campo energético de quem você está atendendo, né? Nós temos o curso de terapia energética que trabalha exclusivamente com isso.
né, com a sensibilização das mãos. Tem também o Reiki, que é muito útil nesse caso, então seria uma habilidade interessante de você desenvolver. E essa habilidade do diagnóstico, né, que é você analisar o que a pessoa lhe traz e completar com essa análise manual, né, do sentir, né, como é que você está sentindo esse campo, né, você sente um frio, você sente um calor, sente um formigamento. Eu tenho algumas regiões que respondem mais do que outras. E outra pergunta que me fazem muito, né, é se precisa fazer o alinhamento completo ou pode fazer somente o tratamento local. O alinhamento completo eu sempre acho indicado porque estabiliza todo o campo energético. Então, se for uma sessão somente de cromoterapia, é interessante fazer o alinhamento completo e depois, se a pessoa ainda estiver com um desconforto específico, vamos supor, no estômago, você vai fazer a aplicação somente naquela região. Faz o alinhamento e depois mais uma aplicação somente naquela região que tem um desconforto. Agora, se você utiliza outros tipos de terapias e quer só complementar com a cromoterapia, você pode fazer somente a aplicação local. Por exemplo, se você faz uma aplicação de Reiki, né, e a pessoa ainda está com desconforto no estômago, eu faço a aplicação geral de Reiki e somente no estômago a aplicação da cromoterapia. Ou eu posso fazer um tratamento que eu costumo fazer e indicar uma água solarizada para introduzir a cromoterapia. Então, por isso que é muito interessante utilizar a cromoterapia também como um tratamento complementar, acrescentando então a técnica aquilo que você já faz no seu dia a dia, certo? Um outro ponto importante que eu quero deixar aqui é que é preciso, assim, sempre estar estudando, sempre estar se atualizando. Eu acredito, assim, que eu já tenho conhecimento suficiente, mas isso não faz com que eu pare de estudar. Eu estudo praticamente todo dia, seja um curso, seja lendo um livro, seja relendo um livro que eu acho importante, porque isso faz com que cada vez mais o nosso conhecimento se amplie para ajudar a outra pessoa. Quando nós estagnamos, né, e paramos ali de estudar, nós ficamos restritos somente àquele conhecimento, né? Então, tanto que o nome desse curso é básico, não porque ele não ensina o que é necessário, ele ensina as ferramentas que você precisa para fazer o atendimento de cromoterapia. Mas é básico no sentido de que é importante você sempre estar se atualizando, estudando mais, conhecendo mais, para poder ajudar cada vez mais aquela pessoa que está ali precisando da sua ajuda. Então aqui eu falei brevemente sobre as etapas de preparação do terapeuta. Vocês devem ler então as instruções na descrição do vídeo para complementar o estudo e para complementar a sua prática. E eu volto então em uma próxima aula. Até mais!